Olá, meu nome é Kleber Barros, eu sou advogado. Hoje eu quero abordar um tema que talvez muitas pessoas estejam inseridas nessa situação, que é sobre a anulação ou revogação da doação de um bem em vida. Foi um tema que eu abordei no último vídeo e algumas pessoas me perguntaram, mandaram mensagens, indagando se existe essa possibilidade de anular a doação de um bem em vida. Eu disse que existe sim. Existe essa possibilidade porque o Código Civil já estabelece algumas situações que remetem a essa anulação ou a essa revogação. Começando dando alguns exemplos de como é possível. Por exemplo, um doador acha de doar o bem, ou seja, uma chácara, um sítio ao seu filho. E só que essa chácara, esse sítio, é onde ele extraía a sua subsistência, a sua atividade econômica, onde ele dava o seu ganha-pão, vamos dizer assim. Ocorre que o filho recebeu aquela chácara e achou que a chácara está no nome dele, e resolveu fazer uma pista de motocross. Só que dessa pista de motocross não trouxe rendimento nenhum ao doador, e o doador passou a viver numa situação de miserabilidade, em estado precário de situação econômica e financeira. Foi quando o doador ele se recorreu a um advogado e solicitou a possibilidade de anular ou não. O advogado prontamente disse: isso é um caso típico de anulação. E esse caso foi um caso que remeteu à anulação daquela doação. Um outro caso bastante interessante é quando você doa joias, dinheiro, carro, casas a uma entidade religiosa. Isso chama-se fanatismo religioso. Quando você doa um bem por fanatismo religioso, você está diante de uma possibilidade de você anular aquela doação. Muitos tribunais já têm decidido favoravelmente a quem requer esse tipo de doação. Então, é um caso comum que você pode solicitar essa doação. Quando você doa um bem, você tira do seu patrimônio e doa a uma entidade religiosa por fanatismo religioso. Isso você pode anular, sim. Um outro caso que a critério de exemplo que você pode anular é quando você doa acima dos seus 50% do seu patrimônio. Se você doa acima de 50% do seu patrimônio, é um caso de anulação. Então, existe um prazo para pedir essa anulação? Existe. 4 anos é o prazo para você solicitar a anulação. Está lá no artigo 178, inciso 2 do Código Civil. E existe um outro caso também de anulação muito comum que a gente tem assistido, é que o cônjuge adúltero doa ao seu cúmplice um bem. A esposa ou o companheiro ou o esposo soube daquela traição, os herdeiros também souberam, os filhos, etc., souberam daquela doação, então eles podem solicitar a anulação da doação daquele bem ao cônjuge, que o cônjuge fez ao seu cúmplice, o cônjuge adúltero. Então, existe também até a possibilidade do cônjuge prejudicado solicitar a anulação após a separação conjugal. Quando ele fez a separação, fez aquela partilha de bens, ele não sabia que existia aquela doação que o outro cônjuge adúltero fez ao seu cúmplice. Então ele houve a data daquela separação e 1 ano e meio depois ele soube, o cônjuge que foi prejudicado. Então ali também ele pode pedir anulação, porque o prazo é de 2 anos após a separação conjugal, solicitar a anulação quando o cônjuge adulto doa um bem ao seu cúmplice. Então, esses são os exemplos típicos, rápidos e práticos de como é possível anular a doação de um bem em vida. Agora eu abordo sobre a questão da revogação. A revogação está muito ligada à questão da ingratidão. Você doa um bem ao donatário, o donatário é aquele que recebe o bem, e aquele donatário passa a falar mal do doador, passa a injuriar, ou até atentar contra a vida do doador. Então, é um caso tipo de revogação. Existe um prazo nesse caso aí, é de 1 ano, quando o doador soube de um fato que o donatário tenha feito para lhe prejudicar. Injúria, uma difamação. Isso é um caso típico de revogação. Você tem esse prazo de 1 ano para pedir, quando você sabe desse fato, para pedir a revogação. E um outro exemplo de revogação é quando o doador faz a doação a uma pessoa física ou jurídica e diz: olha, você ali vai criar uma associação, uma creche, um asilo, está aqui no contrato, registrado em cartório. Então, o donatário, ele tem um prazo, por exemplo, está no contrato, de 6 meses
para ele fazer aquela doação, criar aquele asilo ou uma creche, e ele não faz. Então, a partir dali, o doador ele tem um prazo de 1 ano para pedir a revogação. Então, esses são os casos tipo de revogação, de anulação, que eu sempre trago a vocês de uma forma bastante simples, objetiva e clara, e eu gostaria que vocês comentassem, criticassem, que vocês compartilhassem esses conhecimentos que nós estamos abordando aqui. Muito obrigado.